Olá, pessoalzinho, vamos para o nosso segundo vídeo, página 194, tá? Nele nós temos um poema de Manuel Bandeira, tá bom? O poema chama Trem de Ferro. Então, vamos lá, Trem de Ferro. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, o que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim, voa fumaça, corre cerca. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha. Que eu preciso muita força, muita força, muita força. Ó, foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada. Passa galho de engazeira, debruçada no riacho. Que vontade de cantar! Ó, quando me prenderam no canaviar, cada pé de cana era um oficiar. Ó, menina bonita do vestido verde, me dá tua boca pra matar minha sede. Ó, vou-me embora, não gosto daqui, nasci no sertão, sou de Ouricuri. Ó, vou depressa, vou correndo, vou na tona, que só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. Manuel Bandeira, Antologia Poética Nova Fronteira. Bom, na página 195 tem uma troca de ideias, né? Então, aí nessa troca de ideias, a primeira questão, ele fala um pouco sobre a estrutura escrita aí desse poema. A gente viu que nesse poema da nossa apostila, ele foi escrito em 2 colunas, tá? Em 2 colunas. Só que na poesia original de Manuel Bandeira, ele escreveu em uma coluna só. Então, aí qual é a pergunta? Por que será que na sua versão original, Manuel Bandeira escreveu esse poema em uma coluna só? Bom, como a gente não tem esse momento agora de fazer essa troca de ideias, a Pro vai falar para vocês o porquê, tá? Então, olha só, o poema fala sobre um trem. Então, Manuel Bandeira queria, como fazendo essa estrutura de uma coluna só, que o leitor tivesse a ideia que aquele era seu trem imaginário, tá? Então, cada estrofe seria o seu vagão e ele fez uma coluna, em uma coluna só. Na segunda questão, ele pergunta assim: você acha que há uma relação entre o título e o conteúdo do poema? Claro que sim, né? A gente pode notar isso porque a gente sabe que as Maria Fumaças de antigamente eram movidas com fornalhas que tinham lenhas, né? Então, o maquinista aí tinha que produzir bastante fogo para que essa Maria Fumaça, esse trem de ferro, tivesse força para fazer a sua caminhada. Afinal, 3. Afinal, quem que está falando no poema? Então, olha só, e como que a gente fez essa descoberta? A gente sabe aí que quem tá falando no poema é o próprio trem, né? Porque ele tá contando a sua viagem, por onde que ele passou, o que ele viu, então a gente deduz por aí. Ainda na página 195, no diálogo com o texto, eles pedem para você fazer o desenho dessas paisagens que esse maquinista, que esse trem está vendo no seu decorrer, né? Então, ele fala aí que ele passa por ponte, que ele foge de bicho, que ele foge do povo, que ele vê pasto, que ele vê boi, que ele vê boiada, galho. Então, vocês vão desenhar aí a paisagem que vocês imaginam que esse trem de ferro está vendo, tá bom? Na página 196, o poema traz algumas palavras cujo significado você talvez desconheça. Então, preencha a cruzadinha abaixo para fazer essa verificação. Então, olha lá. Forno quente. Qual era o forno quente lá? Se a gente voltar lá, ali fala assim, ó. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha, né? Então, esse forno quente aí seria fornalha. Aí ele também fala um tipo de árvore lá no poema. Então a gente tem que voltar lá no poema e aí ele vai falar o galho de
Aí tem um galho lá, então vocês preenchem no B. No C, quem dirige a locomotiva? Tá lá no começo. Virgem Maria, o que foi isso? O resto é o mesmo que animal. Então, olha lá, ele não fala animal, passa, foge, ele não fala foge animal, ele fala foge. Então, aí preenche lá no D. Inclina, inclinada e curvada. Então, olha só, vocês vão voltar lá no texto, aonde que ele fala que o galho da ingazeira está, ou poderia estar curvada ou inclinada. E no 3, o poema é repleto de efeitos sonoros. Você deve ter percebido isso durante a leitura em voz alta que fez com a turma. Logo nos 3 primeiros versos, lemos café com pão, café com pão, café com pão. Que som está sendo reproduzido com a repetição desses versos? Então, olha só, é bem fácil, né? Café com pão, café com pão, café com pão. Então, que movimento, que repetição essa tá tentando reproduzir? Porque se a gente estivesse em sala, nós iríamos fazer pela sala, né? Café com pão, café com pão, café com pão, café com pão. Então, que movimento, que repetição é essa? O que ele tá tentando reproduzir aí? Combinado?